Queridos, hoje teremos mais uma vez uma trabalhadora aqui da casa, estudiosa da doutrina espírita, a nossa querida Anne. É Anne Carine e eu sempre a chamo de Anne querida. E a Anne hoje vai nos falar sobre a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, Anne, que a espiritualidade amiga te ampare, te ilumine e te intua, e que a gente possa assimilar toda a mensagem que a Anne vai nos passar carinhosamente. Uma boa tarde a todos. Saudamos a todos aqui presentes, encarnados, aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão conosco e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Falar de Jesus é uma bênção. Compreendê-lo, uma bênção maior ainda. Há muito a doutrina espírita se baseia nos ensinos e na compreensão de Jesus. E talvez um dos primeiros autores a tratar deste assunto seja Caibar Schutel, através de algumas edições, alguns livros que ele escreveu e publicou, entre eles este aqui, que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Este livro foi lançado em 1928 e ele é tão importante que ele tem sido reeditado de tempos em tempos e ele é muito utilizado em todas as casas que fazem algum tipo de estudo do Evangelho. Fazendo rapidamente uma sinopse sobre Caibar, ele nasceu em 1868, ou seja, apenas 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda jovem se mudou para São Paulo, na cidade que hoje se chama Matão, para desenvolver a sua atividade profissional. Ele era prático de farmácia. E muito jovem ele se descobriu espírita, teve contato com a doutrina e começou os seus estudos. E foi um grande trabalhador da seara. Ele fundou o Centro Espírita em Matão, que se chamava Amantes da Pobreza e atualmente se chama O Clarim. Também um jornal com o mesmo nome. Escreveu 16 obras doutrinárias com inspiração mediúnica. Trabalhador muito assíduo e muito dedicado, e hoje, reconhecidamente, um espírito que atua firmemente na divulgação do Evangelho de Jesus, dentro de todo o trabalho do movimento espírita. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um novo estudo que estamos iniciando agora na nossa casa, a partir do início do ano que vem, que é o estudo do Evangelho Redivivo. E Caibar Schutel é um dos espíritos que ajuda a organizar este estudo. Então hoje trazemos um pequeno trecho de um dos textos deste livro dele, Parábolas e Ensinos de Jesus, que tem como título Nas Pegadas de Jesus. Inicia assim: Tenho-vos dito estas coisas estando ainda convosco, mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 25 e 26. A religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, tal como os homens a julgam,
abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. A religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da campa. Onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada, a verdade e a vida se manifesta com todo o seu fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Não é a religião da morte, mas a religião da vida. Não é a do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas sim a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas sim da felicidade. A religião de Jesus não é a da força, mas é a do direito. Quando as multidões absortas se aproximavam do Mestre querido para ouvirem as suas prédicas ungidas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acenou com uma cruz. Nunca pretendeu colocar sob os ombros dos seus infelizes irmãos o peso do madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade, em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos. Para todos tinha palavras de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos e desanimados dizia: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado. Foi arrasar todos os calvários. Ele foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Foi o emissário, não foi o emissário da espada, não foi o gladiador que leva o luto e a morte à família e à sociedade, mas sim o médico das almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor a Deus. Essas palavras, irmãos, nos mostram que nós precisamos cada vez mais entender Jesus, entender os ensinamentos de Jesus na sua essência, sem dogmas, sem religião. Como diz Marta Antunes, que é a trabalhadora da Federação Espírita Brasileira que organizou o estudo do Evangelho Redivivo, ela diz que nós precisamos tirar Jesus da cruz. Ele não está crucificado, porque ele renasceu e renasce para nós todos os dias, à medida que nós vamos compreendendo a sua mensagem. Este livrinho aqui é o primeiro livro do estudo do Evangelho Redivivo. Serão ao todo 9 livros, que não estão ainda todos editados. Os estudos já começaram, existem muitas casas pelo Brasil trabalhando com este tema, muitas inclusive dispondo do estudo em formato híbrido ou virtual para que pessoas de diferentes lugares possam participar. Nós iniciaremos o estudo aqui na nossa casa em março, depois faremos um pouco mais para frente os anúncios de dia, de horário. E este estudo visa a compreensão dos evangelhos do Novo Testamento, os 27 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desde o início do primeiro evangelho de São Mateus até o Apocalipse de João, entendendo a mensagem na sua essência.
Devemos, pois, conhecer Jesus e a sua mensagem, desenvolvendo um esforço de melhoria espiritual, porque Ele é a nossa referência hoje e sempre, como nos ensina Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E por que isso, irmãos? Quando nós procuramos uma casa espírita, para nós que somos espíritas, mas podemos reportar isso a qualquer outro templo religioso, em geral nós estamos buscando, basicamente, acolhimento e consolo. E é esse o primeiro papel e principal papel que uma casa espírita faz. Acolher a todos que chegam, sejam encarnados ou desencarnados. Acolhemos, consolamos, mas a doutrina espírita tem um papel a mais e talvez, diga-se pela minha própria opinião, talvez o mais importante papel: esclarecimento. Ela nos esclarece os motivos por que nós estamos encarnados neste momento, neste plano. Nos faz refletir sobre aquilo que nos acontece, nos explica sobre a questão do livre-arbítrio que todos nós temos e das responsabilidades que esse livre-arbítrio nos traz pela lei de causa e efeito. Já falamos aqui em outros momentos e também através de outros expositores doutrinários, que inclusive o nosso irmão André, acho que falou isso nessa última palestra dele há 15 dias atrás, que nós somos jardineiros da nossa própria existência imortal, porque nós somos semeadores de tudo que nos acontece. E à medida que nós vamos semeando, nós também vamos colhendo. Hoje estamos colhendo semeaduras de vidas passadas. Então, muitas vezes, quando nos acontecem coisas que nós não conseguimos entender e explicar, principalmente situações difíceis e dolorosas, é porque nós ainda não percebemos que nós estamos colhendo os frutos dos nossos plantios passados. E, portanto, se nós desejamos, se nós almejamos uma vida mais próspera, uma vida mais tranquila, seja agora ou seja em existências futuras, nós precisamos aprender a semear sementes melhores. E é isso que a doutrina nos fala. Nós precisamos fazer a tal da reforma íntima. E esse é um dos objetivos principais deste estudo, porque entendendo a mensagem de Jesus, a gente começa a se dar conta onde estão as nossas dificuldades, onde estão os nossos equívocos e erros e o que nós precisamos fazer para reajustar o nosso caminho. Chico nos traz essa mensagem. Ninguém pode voltar atrás para ajustar ou refazer os equívocos do passado, mas todos nós podemos recomeçar para fazer o novo. Então é nesse sentido. A missão de Jesus é encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Ensina o Espiritismo, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo havia dito: se, portanto,
o Espírito de verdade devia vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Sabemos que enquanto humanidade nós ainda carregamos muitos vícios, somos ainda uma sociedade bastante egoísta, muito materialista, e em muitos momentos nós nos apropriamos desta mensagem de Jesus para benefício próprio. Criamos dogmas, criamos estruturas rígidas que mais aprisionam do que libertam. Mas se nós formos na essência, na origem das palavras de Jesus, quando ele falava ao povo, nós vamos resgatar a sua compreensão, e é esse hoje o principal papel da doutrina espírita como o Consolador prometido, que vem trazer essa nova forma de compreender Jesus. Nesse sentido, Emmanuel, que é o coordenador espiritual de Chico Xavier, já reencarnado, diga-se de passagem, mas que muito trabalhou este tema, nos deixou uma informação urgente: necessidade de conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo. E esse chamamento que Emmanuel nos faz, ele advém de uma fala da principal personagem deste livrinho aqui. Muitos devem conhecer e já ter lido, que é o livro Renúncia, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do seu mentor Emmanuel. E só fazendo uma rápida sinopse, este livro tem uma personagem principal chamada Alcione, que é uma moça que reencarnou sem a necessidade para tal, mas por amor à causa e aos seus, ela reencarna numa vida de muita renúncia, de muito sacrifício. E durante a sua passagem pela Terra, nesta encarnação, ela estudava o Evangelho de Jesus. E ela estudava o Evangelho de Jesus com um grande amigo que ela tinha, que era um padre. Esse padre, chamado Damião ou Damiano, foi uma das encarnações de Emmanuel. E por isso que ele conta essa história neste livro, que faz parte de uma coletânea e que inclui outros livros, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo. E esse livro Renúncia, ele se passa lá em Paris, no século XVII, em que o padre Damiano era vigário de São Vicente de Ávila, uma região, uma cidade da Espanha. E a Alcione fala num dos trechos do livro assim, sobre o estudo do Evangelho. Líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os seus detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. E aí, ao longo da história, chega um momento que ela pronuncia esta frase, em conversa com o padre Damiano: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E esta frase, irmãos, além de encabeçar o primeiro capítulo do estudo do Evangelho Redivivo,
é tema de várias outras palestras e exposições doutrinárias, outros textos, tantos textos escritos por muitos espíritas aí de Cabedal, pessoas muito conhecidas no Brasil todo. E uma delas é o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que eu acredito que muitos conheçam. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, procure no YouTube as palestras do Haroldo. E ele tem uma palestra exatamente com este título. E nesta palestra ele explica que essas 4 palavras, ou seja, conhecer, meditar, sentir e viver, elas estão representadas na figura do pássaro de 2 asas, que nós já falamos aqui em outras vezes. Esse pássaro de 2 asas somos nós mesmos, a personificação do nosso eu espiritual. Para que um pássaro possa voar, ele precisa de 2 asas que estejam desenvolvidas de igual forma, abertas com um igual tamanho. Numa das asas está o nosso conhecimento, a parte de raciocínio, desenvolvimento intelectual. A outra asa é o desenvolvimento do sentimento, o desenvolvimento moral. Enquanto sociedade, também podemos representar esse pássaro. A nossa sociedade, ou seja, o planeta Terra, para alçar voo, precisa ter essas 2 asas igualmente desenvolvidas. Nós sabemos que estamos passando por um processo de transição planetária. Para essa ascensão que o planeta Terra precisa fazer, estas 2 asas precisam se desenvolver. Mas aí Haroldo trabalha numa palestra aí de mais de 1 hora esses conceitos, e eu recomendo que vocês assistam, mas nós vamos fazer um breve apanhado. Ele primeiro usa a primeira palavra, conhecer. A doutrina espírita, e principalmente o Evangelho de Jesus, precisa ser conhecido. Ou seja, nós precisamos ler. Nós precisamos assistir exposições doutrinárias, palestras, participar de seminários, buscar informação. O que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento. Esse é o conhecer. Mas além de essa ação do conhecimento, nós precisamos trazer isso para dentro de nós. Esta compreensão, e isso é o meditar. Sabemos que meditar é uma técnica, principalmente de origem oriental, com milênios de conhecimento, existem várias práticas distintas, mas nós não estamos falando aqui exatamente disso. O meditar é aquele trabalho do esvaziamento de tudo que nós carregamos de muito denso, preocupações, interesses materiais. Nós temos a mente muito atribulada, muito barulhenta, a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então é aquele momento de respirar, deixar aquilo tudo para trás. Nós precisamos esvaziar o copo de tudo aquilo que não é interessante ou útil para o nosso desenvolvimento, para que ele seja cheio daquilo que a gente precisa, que é essa essência da mensagem de Jesus. Então, todos os dias Santo Agostinho nos recomenda, está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que nós façamos esse exercício pelo menos uma vez ao dia. Ele falava que ele fazia isso à noite, quando encarnado na Terra, um momento de reflexão, que é quando a gente respira e a gente deixa que esses conhecimentos, eles se tornem parte de nós. Então, é a segunda parte, o meditar. E Haroldo coloca o conhecer e meditar na asa da razão, do desenvolvimento intelectual. E digamos de passagem, a nossa sociedade atual vai muito bem nessa asa. Olha só o que nós desenvolvemos nesses últimos 200 e 300 anos em matéria de indústria, em matéria de tecnologia, em matéria de comunicação. Olha o que é a internet.
Nosso problema, a gente está na outra asa. É aí que a gente ainda está capenguinha. Por isso que o nosso pássaro não voa. Tanto o nosso pássaro pessoal, quanto o nosso pássaro planetário. E é aqui que nós precisamos trabalhar mais, nas outras duas palavras. No sentir e no viver. E aí, quando o Haroldo fala do sentir, ele pergunta: como é que você está trabalhando com os seus sentimentos? Você continua adquirindo e guardando mágoas, ressentimentos, cultivando raiva, cultivando ódio? Isso que torna o nosso perispírito denso, a nossa estrutura pesada, faz a nossa vida ser um fardo mais pesado do que de fato é. Ou nós estamos trabalhando esses sentimentos dessa vida estressante que é normal do nosso dia a dia, nós conseguimos trabalhar esses sentimentos e transformá-los em bons sentimentos, que vão refletir em bons atos ou boas ações. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, nós termos a disponibilidade de poder ajudar a qualquer momento dentro das nossas possibilidades, a quem quer que seja. Resumidamente é isso. E eu acho que nós, assim, que vivemos na casa espírita, que seguimos a doutrina, a gente está bem nisso aí, a gente é benevolente. Nosso problema está na outra palavra, na indulgência. Eu sempre brinco que a gente é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Aqui tudo é bom, tudo funciona bem, a energia aqui é boa, então todo mundo é simpático. O problema está lá fora. No nosso dia a dia, quando o bicho pega, a gente esquece que a gente é espírita. Só que o bom é que a gente daqui a pouco percebe, opa, né? Precisamos reajustar. A indulgência é a capacidade de compreender a imperfeição dos outros e nos ensinar que nós precisamos primeiro observar as nossas imperfeições, ser rigorosos conosco e não com os outros. Para os outros, benevolência. E perdão das ofensas, perdão incondicional, entendendo que isso é a nossa cura. Irmãos, muitas doenças que nós trazemos hoje são resultado de fatos, de situações não perdoadas. Mágoas que nós carregamos séculos e que nos adoecem. Conseguir perdoar é uma dádiva. Nós não temos tempo hoje para falar sobre isso, mas procurem por palestras de um médico espírita chamado Vicente Pessoa. Ele faz parte da Associação Médico Espírita Brasileira. Ele fala sobre o perdão como cura do corpo e cura da alma. Fantástica a forma como ele explica a necessidade do perdão. E por fim, viver. Se nós conhecemos, meditamos e sentimos a mensagem de Jesus, basta agora viver. Simples falar, difícil é fazer. Mas nós não temos alternativa, porque a nossa caminhada, ela é eterna. A lei do progresso é uma das leis de Deus. Nós estamos numa caminhada ascensional. E nós vamos um dia chegar a ser espíritos puros como é Jesus, querendo ou não querendo. A questão é que a nossa caminhada pode ser mais leve, ela pode ser mais breve, ou ela pode ser mais difícil, mais pesada, dependendo de como é que a gente conduz a nossa vida. Eu também aqui uso um outro exemplo. A gente pode caminhar a passo de formiguinha, e aí nós vamos passar milhares e milhares e milhares de encarnações para dar um passo. A gente pode caminhar a passos de elefante, ou a gente pode caminhar que nem caranguejo, né? A gente fica caminhando para o lado
e não evolui. Então que a gente consiga se ajudar nesse caminho. E aí não tem outro jeito. É entender a mensagem de Jesus, conhecer, meditar, sentir e viver, pedindo a Jesus, pedindo ao nosso anjo de guarda que nos oriente, que nos instrua, e entendendo que o início da nossa reforma íntima depende basicamente de uma coisa chamada vontade. A gente tem que ter vontade de melhorar, de evoluir. Mas não basta vontade, porque vontade acho que todos nós temos. Precisamos de mais duas palavrinhas aí. A primeira palavrinha, resiliência. A gente sempre fala na tal da resiliência. O bambu é uma representação da resiliência. Bate o vendaval, o bambu cai. Parou o vento, o bambu volta. Isso é ser resiliente. Nós, irmãos, vamos cair muitas vezes. Não é porque a gente está na casa espírita, que a gente é espírita, que a gente está livre disso, não. Se nós não fôssemos espíritos imperfeitos e com dificuldades, a gente não estaria nem no planeta Terra. Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda tem muito a aprender. Então nós vamos cair muitas vezes. Mas que possamos ser resilientes e nos reerguer a cada queda. E a última palavra, que é o que nós precisamos colocar na nossa mente, persistência. Nós temos que ser persistentes, nós não podemos desistir, porque dificuldades vão aparecer. E quanto mais determinado nós estivermos na nossa reforma moral, mais dificuldades aparecerão. O caminho não é fácil para ninguém, não foi prometido um caminho de flores. Nós precisamos viver cada um aquilo que está programado para nós, mas levando sempre amor nos nossos corações. Que essas palavras permaneçam em nossa mente, nosso coração. Que cada um de nós que aqui veio hoje possa receber aquilo que veio buscar e aquilo que necessita. Que todos nós possamos voltar aos nossos lares melhor do que chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.